Vamos iniciar a coletiva com o técnico Thiago Carpini. Carpini, boa noite. Um jogo onde o Vitória levou o primeiro gol, foi para cima, tentou um empate, empatou e poderia até ter saído com um resultado melhor aqui do Barradão. Como é que você avalia essa partida de hoje e o resultado de empate? Bom, boa noite. Como todos os pontos conquistados na Série A, ponto importante. Óbvio que a gente entende que era muito importante hoje somar 3 pontos, fazer a vitória. E nós jogamos para isso, na minha opinião. Nós competimos muito, né? Fomos um time muito aguerrido. No primeiro tempo, a única bola do adversário foi a bola parada. Nós tivemos uma sequência de erros na bola parada, coisas que a gente precisa ajustar internamente. Fora esse lance, eu não lembro do Arcanjo ter feito uma defesa contra uma grande equipe, e a gente conseguiu nos posicionarmos bem em relação a esse adversário, competir, jogar, criar inúmeras oportunidades. Em algumas dessas inúmeras oportunidades conseguimos finalizar a jogada, em outras chegando no terço final, atravessando a bola na frente da área, às vezes não tendo as melhores decisões, mas tendo muito volume ofensivo e uma imposição muito grande sobre o adversário, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o jogo fica um pouco mais aberto e é natural que a gente se exponha mais, buscando o empate e, consequentemente, tentando buscar uma vitória. A gente abriu um pouco mais de espaços, mexeu de maneira muito ofensiva e proporcionou ao adversário também oportunidades também de ter feito o segundo gol, assim como nós tivemos algumas boas chances, um volume também grande no segundo tempo. E depois que a gente faz o gol, nós tivemos ali mais 1 ou 2 bolas, uma do Claudinho cruzando para dentro da área, do Fábio, situações que a gente poderia também ter virado. Então, no contexto, pela maneira que foi, ter saído atrás do placar e ter tido força e maturidade para buscar o ponto, eu acho que foi válido. E agora, descanso essa semana, que é importante, eles estão precisando muito, e seguimos a nossa caminhada. Boa noite, Carpini. Rafaela Rina, do canal do Dinâmico. Até aqui, o Vitória já fez 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Em todos os jogos, o Vitória tomou gol. Qual erro você relaciona a isso e o que fazer para o Vitória parar de tomar tantos gols? Atenção, ajustes, cuidado e uma coisa que a gente não tem, treino. A gente conversa, a gente mostra vídeo, a gente organiza. Por exemplo, o jogo de hoje, um gol de bola parada. A organização da bola parada é o treino. A iniciativa é de cada um. E não foi só um erro na bola parada, foram alguns. Mas eu vejo o lado mais positivo. Eu vejo que todos os jogos também a gente tem tido maturidade em alguns momentos de sair atrás e buscar o resultado como foi hoje. Nós tivemos maturidade de, no jogo fora, no Atlético Mineiro, sair na frente 2 vezes, tomar um empate e continuar jogando contra adversários desse nível. Então eu vejo que são erros e ajustes que fazem parte de um processo agora que nós entramos no ano de verdade, o ano de Série A, que é o carro-chefe, é o que move tudo, e é natural que aconteçam mais gols, porque a capacidade dos adversários é diferente do primeiro semestre que nós enfrentamos. Aqui a gente não pode errar. Você se lembra de algum erro no primeiro tempo? O gol. Errou, tomou o gol. Então não pode errar. E de novo, eu prefiro ainda enxergar as coisas positivas. Nós estamos na 6ª rodada. Quantos pontos a gente tinha em 6 jogos no ano passado? 1. Quanto nós temos? 6. Não está melhor? Carpini, boa noite. Você sempre fala sobre valorizar o ponto conquistado. Mas aí eu tenho que te perguntar, você não teme que esses pontos perdidos, no caso, hoje perdeu 2 pontos contra o Grêmio, que é o campeonato do Vitória atualmente, possa fazer falta lá na frente? E também um outro ponto, o Vitória segue sem conseguir fazer gols em momentos cruciais da partida. Por exemplo, tomou um gol, fez o gol, mas não conseguiu virar a partida. O que é que você acha que ainda tem que melhorar nesse ataque para que o Vitória consiga fazer os gols e assim conquistar os 3 pontos? Eu acho que depende de como você olha. Perder 2 pontos ou deixar de somar mais 2. Acho que o contexto talvez para nós seja esse. Eu não temo isso, como eu disse. Na 6ª rodada do ano passado nós tínhamos 1 ponto. Hoje na 6ª nós temos 6 e poderíamos, por alguns pequenos detalhes, ter uma pontuação ainda melhor. E a gente lamenta o ponto conquistado quando acontece como foi o jogo contra o Flamengo, que a gente toma um gol aos 47 e deixa de somar 1. E a gente sabe que ponto a ponto é muito importante na Série A. Hoje a gente faz um recorde de 43, que é o primeiro objetivo de permanência, transforma isso em números, em receita e vê quanto vale o ponto na Série A.
Então eu não vejo dessa maneira, respeito sua opinião, mas acho que eu prefiro valorizar o que foi conquistado. Claro que eu queria ganhar um jogo, claro que eu fico também, assim como os atletas, a gente fica incomodado com as chances criadas e a nossa, ainda não é o ideal, a nossa efetividade, mas a gente tem um caminho, a gente tem muitas coisas boas evoluindo, acontecendo, então a gente vai ter calma e equilíbrio de ajustar internamente o que precisa ser ajustado, comigo, com os atletas, e a gente está no caminho. E me preocuparia mais se fosse a 36ª rodada, é a sexta. Muita coisa vai acontecer. Campinho, boa noite. Beatriz Santos aqui. Beatriz Santos do Bahia Notícias. Falando sobre mudanças, o Vitória mudou de postura no segundo tempo. Eu queria saber de você se essas mudanças elas foram por conta das substituições ou foi uma mudança natural da postura dele. Eu acho que mudou a postura em alguns aspectos, né? Também pelas mudanças. Mas eu acho que a postura no primeiro tempo ela também foi boa, no meu modo de ver, né? De competitividade. A gente tem que de novo fazer alguns ajustes no time que inicia, né? O Baralha sem condições, o Baralha não treinou esses 3 dias, alguns testes que a gente faz de controle todos alterados, mesmo assim correndo risco ali 30 minutos para ele poder contribuir. O PP foi muito bem, então eu olhei mais por esse lado, e o PP entregando até mais do que a sua característica, fazendo uma função quase que de um 5, que a capacidade técnica que ele tem de jogo é muito grande, e a gente cobra muito esses comportamentos sem a bola, e hoje ele cumpriu muito função, isso para mim é muito importante. Então mostra que quando você tem uma organização coletiva, você vai ajustando algumas peças, fica mais fácil de quem está fora do processo se adaptar. Então eu acho que é um comportamento bom nos 90 minutos, claro que muda esse comportamento das características, né? Aquele Fábio, por exemplo, entra, é um cara que tira o time de trás, tem essa profundidade, esse arrasto. O Carlinhos é um cara de bola final, não entrega aquilo que o Fábio, que o Janderson entrega. Às vezes, eu já falei isso em outros momentos, né? Pela característica do atleta, ele ser um pouco mais pesado, mais sem tanta velocidade, parece até alguns momentos que ele não está ali participando, mas é um cara que tem sido decisivo para nós e vai ser em vários momentos, ele entrega a sua competitividade de outras maneiras. Carpini, boa noite. Aqui. No primeiro tempo ali, parece que o Grêmio tinha muita dificuldade em marcar pelo alto. Tanto é que a gente teve 3 oportunidades, até que teve uma com o PP também, e ele perdeu. E aí no segundo tempo você volta com o Carlinhos. Né? Acredito que você tenha feito essa leitura também, que o Vitória precisava de um homem ali de área, e acabou saindo o gol. A Vitória voltou com muito ímpeto ali até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. Só que no momento que o Vitória empatou, ficou aquele gostinho na torcida que agora vai acontecer a virada. Só que de repente o Vitória parece que deu uma aceitada, pelo menos foi a impressão que ficou, que o Vitória aceitou o empate. Foi isso mesmo? Você acha que foi questão física também que pode ter pesado? O que aconteceu ali? Eu ia tocar justamente nesse ponto. Você já respondeu a pergunta na sua própria pergunta. A resposta está aí. Do jogo anterior para esse, a gente praticamente não treinou. Não é um privilégio só do Vitória, o Grêmio também na mesma condição. Mas fisicamente nós sentimos muito. A gente passou 25, 30 do segundo tempo, o nosso time fisicamente realmente arriou. E é perfeitamente aceitável. Completamos hoje 31 jogos na temporada. E você ter que fazer mais força, né, para correr atrás do placar no primeiro tempo, no início do segundo tempo, isso gerou um desgaste maior. E a leitura do Carlinhos foi justamente essa, né? Ainda poderia ter sido um pouco melhor, se a gente conseguisse sempre do lado contrário, aproveitar a hora com o Carlinhos e o Fabrício e a hora com o Janderson e o Carlinhos. Mas esses ajustes eles precisam ser testados durante a semana, a gente tem um tempinho para trabalhar, coisa que a gente não está tendo. Mas dentro daquilo que foi proposto, eu fiquei satisfeito. E talvez no final, ali, os 25, 30, nós sentimos muito fisicamente. Quando passou dos 40 minutos, eu acho que aí fica a lição do Flamengo, é melhor somar. Carpini, boa noite. Nos últimos 4 jogos, são 4 jogos sem perder, mas também são 3 empates. O que está faltando para talvez começar a converter esses empates em vitórias e, claro, começar a tomar 3 pontos a mais na Série A? Esses detalhes que aconteceu hoje, de fazer um primeiro tempo quase que perfeito. Não foi perfeito porque nós não fizemos gol e sofremos o único perigo que o Grêmio teve, e os Conselho, você que sempre fizeram gol. Então acho que são esses detalhes que são ajustáveis, tempo para que isso aconteça e a gente encontrar as melhores alternativas. Mas eu também, como sempre, eu sou um cara muito otimista. Se não fosse, eu não tinha vindo para o Vitória desde a primeira vez. Quando eu cheguei aqui, a situação era bem complicada.
E por ser otimista, eu vejo o lado positivo. São 4 jogos de invencibilidade na competição. Claro que não é o que nós queríamos esses 4 jogos com mais vitórias, mas também nós poderíamos estar falando aqui de algumas sequências de derrotas, como foi o início do ano passado, e a gente está lamentando muito mais. Então, valorizar o processo que tem sido gradativo e a evolução coletiva do Vitória. Bom, Carpini, o torcedor do Vitória, apesar de não ter vindo uma vitória, ele saiu do estádio feliz, né? Afinal de contas, o empate com o Grêmio, o torcedor entende. Mas tem algumas perguntas, assim, que o torcedor faz pra gente no rádio. E sempre pergunta, você não quer dar pra Carpini? Deixa eu estar com ele, vou perguntar. Tem que ter uma oportunidade. E essa é uma oportunidade. Por exemplo, tem jogos que o Vitória sai do primeiro tempo perdendo, empatando, e no segundo tempo, quando ele volta incisivo, querendo de qualquer maneira fazer o gol, e às vezes até consegue. Pergunta-se, por que não começa o primeiro tempo assim, com essa intensidade? Uma outra coisa, que também é recorrente no meio da torcida, eu sou porta-voz, sou homem de rádio, devo lhe perguntar, os cruzamentos do Vitória. Eu sinto que às vezes não há passado dos laterais, os próprios homens que jogam pela ponta não conseguem cruzar, e a gente vai acreditar, por exemplo, na ausência de homem de área, porque o Janderson joga... A segunda pergunta, desculpa te cortar, é do torcedor ou sua? É minha também, é minha. Estou observando aqui agora. Claro. Só estou tentando entender para te responder com mais exatidão. Claro, continua, por favor. Pois não, só isso. Só isso? Só. Em relação, vou começar então pela segunda, que é sua também, para a gente respeitar o processo. Eu, Carpini, vejo de maneira um pouco diferente. Você sabe no jogo de hoje quantas vezes o Vitória chegou no terço final e terminou a jogada? Não tem os números. Mas isso está fácil, a internet hoje tem para todos. Então, antes da gente fazer a pergunta, talvez olhar um pouquinho e vai ver que nós chegamos sim. Não dá, né, Carpini? Você fez a pergunta, agora eu estou respondendo. Ok. Então, quando você chega no terço final e termina a jogada, eu acho que é um processo legal. Agora, a efetividade, para mim, terminar a jogada, é terminar o cruzamento e a gente tentar a finalização. Eu acho que isso está faltando. Agora, a chegada, pedindo respeito à sua opinião, e se for também do torcedor, claro que eu respeito, cada um analisa e enxerga o futebol de uma maneira, não tem o certo e o errado, tem uma maneira que a gente enxerga e aquilo que a gente acredita. E eu vi hoje Fábio cruzando, Braga cruzando, Claudinho cruzando, Jamerson cruzando, e eu vi bastante profundidade, os laterais dos extremos sendo participativos nesse cruzamento. E nós não conseguimos terminar a jogada em gol. Então aí eu acho que está o ponto que a gente precisa evoluir. Essa é a minha ótica, tá? Em relação à postura, eu acho que, por exemplo, no jogo de hoje, nós entramos muito bem. No primeiro tempo nós foi muito bom. Tomamos o gol, mas a postura, a iniciativa, a ofensividade, os duelos, nós ganhamos hoje muito mais duelos, nós fizemos mais falta, nós tivemos distâncias percorridas maiores. Então isso tudo mostra uma postura boa. Então eu acho que em outros jogos eu também concordo com a sua opinião também do torcedor, que às vezes a gente parece que espera tomar a porrada para reagir. Isso. E talvez seja essa também um ponto favorável para o treinador, Não tem só coisas ruins, não, tem coisas boas. Talvez o meu intervalo seja bom, a minha leitura, a maneira que eu modifico, ajusto as peças e consigo mexer com os atletas, então talvez isso tenha também em algum momento favorecido. Carpini, nos últimos 15 jogos, desde a eliminação da Copa do Brasil, em números, tá? São 7 derrotas, 6 empates e apenas 2 vitórias. Venceu o Sport e venceu o Fortaleza. Sport Copa do Nordeste, Fortaleza Brasileiro. Você já se sente pressionado por conta dos números? Porque a gente sabe, treinador vive de resultado. E o resultado, ele está vindo assim, como você está falando, um ponto conquistado. Mas para muitos, um ponto conquistado dentro do Barradão, independente de ser Série A, e ainda contra um time que era o penúltimo colocado, para muitos não soou bem. Você se sente pressionado, a diretoria conversa com você sobre isso? Olha, como eu disse, aqui a gente tem uma linha muito de convicção no que está sendo feito no trabalho. Em momento algum fala-se de pressão no cargo, a gente vê o dia a dia, a gente vê a performance e a evolução coletiva, então isso não me preocupa de maneira nenhuma, até porque se eu entendesse que eu sou o problema desse início, que para alguns é ruim, para mim não, eu poderia também já ter saído, eu tive oportunidades, só que eu vou começar e terminar os meus trabalhos. O ano passado, quando eu chego aqui numa situação muito pior do que esse início, nós conseguimos no final do ano todo mundo comemorar e eu era o melhor treinador, e futebol é dessa maneira,
E da mesma maneira que existe esse recorte ruins por Vitória, mas também existem pontos somados. E como eu disse, na Série A, pontos somados eles valem muito, financeiramente, no final da competição, no retorno, que as coisas ficam mais difíceis. E eu falo da mesma maneira. O ano passado, quando eu cheguei aqui em 6 rodadas, a Vitória tinha 1 ponto. Hoje em 6 nós temos 6, 5 a mais. 5 a mais na Série A, você sabe o que é, você acompanha futebol. Não é simples. E a gente tem um recorte na temporada de 31 jogos, eu acho que eu tenho 4 derrotas ou 5. Então, se isso de repente for motivo para eu me sentir ameaçado no cargo, eu acho que eu não tenho convicção, nem eu nem a diretoria do que está sendo feito. Então, por isso que aqui a gente não fala disso, e nós vamos começar e terminar o projeto do Vitória com êxito. O contrato acaba em dezembro, pretendo cumpri-lo. Também, claro que se for diferente os resultados não acontecerem, a situação, o clube tem todo o direito, mas não é o caso, não fala-se disso. Eu acho que fomentar essas coisas nesse momento não talvez minha opinião, tá? Não vejo que seja justo pelo que vem sendo feito no Vitória desde a minha chegada. Mas futebol é bola na rede, mas o ponto conquistado é muito importante e a gente poderia estar hoje aqui, agora, nesse momento, lamentando a derrota e falando, poxa, um pontinho ajudava. Foi assim contra o Flamengo também. Então, convicção no trabalho em relação a ter enfrentado um adversário que está na zona de rebaixamento, um adversário que está momentaneamente. Não acredito que continue tão uma boa equipe, assim como é também a Vitória. E o campeonato está tudo em aberto. São 6 rodadas apenas. E a gente vê um Corinthians hoje fazendo o que aconteceu no Flamengo, no Maracanã. Então, como é que faz? Se a gente mensurar o resultado e não ter o contexto de trabalho. Claro que o resultado é o senhor da razão, né? Se ganhou está tudo certo, é bom, perdeu, não está tudo errado, é ruim. Mas a gente que vive e trabalha o futebol não pode enxergar dessa maneira, todos nós. A gente precisa ter coerência naquilo que está sendo falado. Carpini, boa noite. No jogo da quarta, você falou que faltou um pouco mais de alguns jogadores quando chegavam dentro da área, né? Conseguirem atacar essa bola, né? Hoje vimos isso em alguns lances, o Janderson, o próprio Carlinhos, 31 jogos hoje, ficando atrás de Corinthians com 29, Sport com 28 jogos. Você fala muito sobre a questão de não ter tempo para treinar. O Vitória no passado já sabia que seriam 5 competições para disputar esse ano e você sempre deixou claro que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Você acha que faltou um planejamento diferente quando você traz esse ponto de não ter tempo para treinar? E eu me refiro, hoje eu percebi, se eu estiver enganado você pode me corrigir, que você ficou um pouco meio sem saber qual seria a sua 5ª substituição, né? Não. Se eu estiver pronto. Então assim, às vezes quando você olha para o banco, você não pensa em alguns momentos fazer algumas modificações, dobrar as laterais, fazer algo assim que possa surpreender um pouco também o torcedor rubro-negro? Olha, a gente foi em busca do empate, né? Foi de vencer, como se fosse uma vitória, valorizando o ponto. E aí jogando dentro de casa. Hoje a gente tem Lucas Braga, Fabrício, Léo Pereira, Osvaldo, Carlinhos, começou com Eric Mosquito. Eu tenho uma quantidade interessante de extremos. Eu vou dobrar a lateral, pôr o Claudinho na linha da frente, o Raul Cáceres atrás, jogando em casa, dobrar laterais. Eu não vejo muito sentido, até porque eu tenho extremos que te dão profundidade e também conseguem cumprir a função defensiva. E eu acho que você surpreender demais, você acaba sendo surpreendido nesse nível de competição, ainda mais quando você não consegue se treinar. E eu vejo que o planejamento ele não foi de maneira equivocada. Eu arrisquei esses jogos finais não rodar muito o elenco, justamente porque agora eu vou para a primeira semana aberta da temporada. Mas nós precisamos priorizar também o descanso, não só os treinos. E aí eu entendi que a gente poderia tentar espremer o máximo de cada um desses atletas, que a gente vai se conhecendo e se ajustando cada vez melhor, tendo em vista que na semana seguinte nós teríamos uma semana aberta. Se nós estivéssemos na Copa do Brasil e o jogo fosse na quarta-feira, com certeza o jogo da Sul-Americana não entraria com essa equipe, porque a prioridade é sim o Campeonato Brasileiro. Faltou alguma? Não, né? Boa noite, Carpini, Vinícius do Canto Rubro-Negro. O Vitória hoje fez 14 finalizações e foram apenas 3 no gol. A quem você atribui essa dificuldade de converter a gol, mesmo tendo um bom homem ofensivo?
capricho, vamos caprichar, vamos evoluir, vamos, todos nós, né? Os atletas, eu, pouco tempo que a gente tiver para trabalhar, a gente precisa melhorar esse acerto ao alvo, né? Ser mais efetivo. Acho que a gente precisava competir, a gente precisava se organizar melhor, a gente precisava criar mais chances, isso está acontecendo, agora a gente precisa das chances criadas, a gente ser um pouco mais efetivo e acertar mais a meta, exigir, transferir a responsabilidade para o goleiro do adversário, né? Uma bola que solta, um escanteio, até mesmo o gol, então acho que esse detalhe a gente precisa melhorar, mas eu estou muito feliz com a entrega do meu elenco, com a energia, e isso mostra que a gente está no caminho. Capim, boa noite, vim para a Realidade Satiaia. O técnico Mano Menezes do coletivo aqui, ele disse que não teve tempo para treinar a bola aérea defensiva. O Vitória aproveitou o momento de bola aérea ofensiva ali para fazer o gol de empate, mas também sofreu um gol ali no vacilo, numa desatenção da área. Eu queria saber o que você tem feito para que o Vitória aproveite mais os erros, né, dos adversários, e o quanto a disponibilidade de Renato Kaiser vai ajudar nisso. Eu acho que a disponibilidade do Renato não só na bola parada, né, mas também nessa bola que tem atravessado a área, um cara dessa bola final, né? Uma característica diferente do Carlinhos, do Janderson. E a bola parada ofensiva a gente está tentando criar alternativas. E nós tivemos hoje acho que umas duas, uma boa do Lucas Alter, se não me engano, e uma do PP. Não sei se ele fez um movimento e a bola passou rápido, ele acabou errando, não deixou bater. Então a gente tem conseguido fazer gols de bola parada, trazendo dois, terceiro homem, criando alternativas, mas acho que a gente precisa também dar uma atenção maior para também a defensiva, porque da maneira que nós tomamos o gol hoje, a gente fica chateado, incomoda vocês, o torcedor, os atletas, todos nós, e a gente sabe que a gente precisa evoluir nesse aspecto. Boa noite, Capim. Os colegas já falaram muito bem do jogo. Me chamou a atenção que o Gabriel não foi relacionado novamente ao goleiro, né? Recuperou de lesão, foi a opção sua ou tem algo mais? Opção minha. O Gabriel ficou um período fora, voltou a treinar, e o Alexandre participando muito bem dos treinos. E eu acho que assim, é o processo, eu preciso tentar ser justo e coerente com todos. Todos os atletas que estão aqui jogaram, todos tiveram oportunidade mais de uma vez, começando, entrando, jogando mais, jogando menos. E então cada um vai ocupando o seu espaço. Ele ficou fora 15 dias, o Alexandre participando bem dos treinos, o tempo que eu corri tirar o Alexandre e voltar ele. Agora ele tem que reconquistar o espaço dele. Capim, boa noite. Você falou aí de várias vezes, há um tempinho você vai falando de tempo para treinar, desse calendário. Então significa que você, seus jogadores e o torcedor vai sofrer até a parada para a Copa? E outra pergunta que também falou da possibilidade de você se sentir pressionado. Hoje, o que faria o Carpini fazer assim? Presidente, dá não, para mim já deu, tentei tirar o máximo daí e contrate outro. Carpini, até quando o Carpini aturaria segurar a onda desse time? Eu tenho muita convicção no meu trabalho, no que está sendo feito, e eu não jogo a toalha nunca. E se eu não tivesse convicção na capacidade do elenco e na minha capacidade, eu não teria nem vindo para o Vitória a primeira vez, que a situação era muito mais delicada. Nós vamos trabalhar até o final do ano e nós vamos entregar os objetivos do clube. Isso é uma meta coletiva, interna, muito bem traçada, muito bem planejada, e nada me faz desistir. Tudo na minha vida, acho que de todos nós, talvez na sua também, sempre foi muito desafiador, de muita luta. E eu não sou um cara jamais de jogar toalha, né? Então nada me faz desistir daquilo que eu acredito, e eu vejo o dia a dia e vejo a nossa evolução. Então nós vamos seguir trabalhando. E vale lembrar também que o campeonato é um campeonato difícil e que talvez a gente não tenha dificuldades só até a parada. A gente tem dificuldades durante toda a competição. No ano passado a gente livrou do rebaixamento na 36ª rodada. Nós conseguimos a Sul-Americana na 37ª e na 38ª acabou. Então, é um campeonato difícil, acirrado, muito longo. Nós precisamos sim chegar bem até a parada, para ter um descanso, ter um período para treinar, com uma intertemporada, tendo em vista que você vai ter uma intertemporada com o time montado e não montando o elenco, como foi em janeiro, sempre tem para treinar com atletas chegando. Então, a gente tem muita perspectiva boa do ano do Vitória, mas que está sendo um ano muito bom. Claro, tivemos falhas, erros, derrotas, tropeços, eliminações,
mas teve bastante coisa boa também ao meu ver. Boa noite a todos. Entrevista encerrada.